sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Tudo bem, Márcio? Eu estou excelente. O meu Vila Nova voltou a ganhar depois de tanto tempo. Glória a Deus, Senhor. Eu Que assim tenho a permaneça. impressão de que quando esse podcast for ao ar, a situação já pode ter mudado. É, Fernanda, se tratando de Vila Nova, tudo é possível. Vamos receber nosso convidado aqui, Arthur Toledo, diretor executivo do Fórum das Entidades Empresariais de Goiás. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, presidente Márcio. Prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado esse trabalho fantástico de comunicação da FACIEG. Aliás, um dos desafios hoje, né, de poder agregar valor às entidades é justamente essa área. E que vocês fazem com tanto valor. É um prazer poder estar aqui com vocês. Que bom, a gente fica feliz. Arthur, a gente pode começar explicando o que é o Fórum. Porque o Fórum não é uma entidade, não é um órgão, não é uma empresa, não tem fins lucrativos. Como é que é isso? Vamos explicar para as pessoas entenderem. Não tem CNPJ, não tem presidente, tem 8 presidentes, né? Na verdade, o Fórum é um colegiado. Foi uma estratégia estruturada no ano 2000. Nós estamos levantando essa história porque é fundamental contá-la, porque coincide com um crescimento vertiginoso, um período incrível, e o Fórum teve um papel muito importante na economia do Estado, em todas as decisões, interação com políticas públicas. Então, hoje, Fernando, nós temos aqui, até por ordem alfabética, para não deixar ninguém melindrado, mas 8 entidades. A ACIEG, a ADIAL, dentro do Fórum. Tudo dentro do Fórum. A CIEG, a ADIAL, a FACIEG, a FAEG, a FCDL, FEComércio, FIEG e a OCB. Só gente grande, hein? 100% do PIB é empresarial. De mamana caducando. De mamana caducando. Seja lá, começando lá com o Agro, com a Federação da Agricultura e a FACIEG, porque dentre as 8 entidades tem uma que agrega todos os segmentos, que é exatamente essa da nossa casa aqui da FACIEG. E por seja o agro, a indústria, o comércio, serviço, turismo. Cooperativas. Enfim, cooperativas. Por que surgiu a necessidade do Fórum? Cada entidade dessa já não tem a sua representatividade? Por que vocês se uniram? Olha, a estratégia foi muito interessante e ela foi muito coincidente. Esse diálogo constante com governos e outras que as entidades fazem, havia necessidade de crescer, de criar uma agregação de representação político-institucional. Justamente no momento onde o Estado estava trazendo novas políticas públicas e o governador falou, olha, eu recebo a FACIEG, vem com uma pauta, a FEComércio também é coincidente, às vezes repete também. Então, e nasce junto essa interação entre a necessidade das entidades de reunir e discutir uma pauta em comum, em consenso, com essa necessidade do Estado de ter uma interlocução mais estratégica também. Unificou-se, né? Então, ali, o Fórum até hoje vem reunindo-se mensalmente, discutindo pauta de toda natureza, são dezenas de temas que passam pelo Fórum. Por exemplo, nós vamos ter uma próxima reunião agora, dia 14, um dos itens da pauta é a trazer de volta o escritório do BNDES para crédito. Nós temos a FCO aqui, a Sudeco, e o deputado Jefferson Rodrigues vai participar. Então, o que o Fórum faz? Catalisa, e essa mensagem veio da FIEG, veio da FEComércio, vem da FAC, reúne todos, trazem essas pessoas estratégicas e essas entidades, seja do governo federal, estadual, municipal, e ali há um diálogo nesse momento do fórum, nessas reuniões, e depois as entidades que mantêm, porque é fundamental. Porque o fórum, esse aspecto do protagonismo, o fórum não, em momento algum, compete com o protagonismo das entidades, ao contrário, ele potencializa o papel de cada uma delas. Porque é em favor do associado. Associações comerciais, nós temos mais de 70 no estado, presidente. 76. 76, uma força econômica incrível, geração de emprego, e a FACIEG está lá representando toda essa força. Então, todo assunto que é filtrado, debatido ali, levado pela FACIEG ou pelas outras 7 entidades,
ali se catalisa e depois o presidente Márcio devolve essas informações ou até transforma em projetos e programas e políticas dentro da sua entidade. E cria parcerias com as outras entidades do fórum também. Né? Eu estou achando interessante que os encontros são mensais. Mensais, tem sido mensais. Só dar um testemunho aqui, tanto que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Eu com muito orgulho sou do interior, sou lá do meu Porangatu, e sempre participei de entidades. Mas ainda me achando uma pessoa muito participativa, eu confesso a minha ignorância de saber o que era o Fórum Empresarial, o que era a sua função, o tanto que ele podia de fato e pode ajudar o setor produtivo. Aí eu tive a oportunidade de assumir a presidência da FACIE, que é membro do Fórum Empresarial e, consequentemente, participando das reuniões. E realmente assim, é impressionante a musculatura institucional que foi criada, porque todo mundo ali tem a sua força, o seu poder de relacionamento, a sua interlocução, presidente. E a gente consegue canalizar. Obviamente nem todos pensam igual, e isso é extremamente saudável. Né? Porque na divergência que surge a convergência, cada um com seu ponto de visão. Inclusive tem uns pau grandes dentro do fórum, né? O que é saudável, né? Nem tudo são porque flores. Nem tudo são flores. Mas no final o que é bacana? A funila. Sai ali com uma opinião conjunta do setor produtivo, porque a nossa linha sempre foi e vai continuar sendo o diálogo. Mas tem hora que não tem jeito, tem que ter uma postura um pouco mais incisiva, né? Uma postura realmente muita firmeza na defesa do setor produtivo. E o fórum faz com que todo mundo se fortaleça, né? E ali outra questão que é muito importante, apesar da grandeza de cada uma das entidades, todo mundo ali se respeita, né? Todo mundo ali sabe a força um do outro e sabe que sem a presença de um, o coletivo enfraquece, né? Então, ciscando sempre para dentro. E acaba gerando um grupo com uma amizade, um relacionamento muito interessante. E a prefeitura, o Estado participam das reuniões? Como é que é isso? Participam das reuniões, às vezes até pautado por eles. Falam, olha, eu gostaria de apresentar uma ideia, né? E a gente convida também. Quando, por exemplo, nós tivemos recentemente a presença do secretário Adriano Rocha Lima, trazendo para nós uma série de ações na área de energia, que é um tema fundamental. Nós temos, dentre as entidades, várias com ações bem fortes. A FIEG com o Cifaeg, o presidente André Rocha do setor sucroenergético. A Dial tem feito também um trabalho voltado com consultoria nessa área. E o Fórum, eles trazem para dentro do Fórum essas competências, Fernanda, e ali nós trazemos o Estado para nos dizer como é que nós podemos integrar as ações dentro desse contexto. Então ele apresentou soluções, porque Goiânia é uma capital incrível, eu acho que é a segunda cidade a usar combustível sustentável no trânsito, na mobilidade urbana. Isso é incrível. E trazendo aí investimentos em biogás, em biometano, e mostrando como o Estado está interagindo nesse sentido, como o setor privado, através dessas organizações e das suas entidades e empresas, contribui para isso em Goiás. Disputamos segundo lugar na produção de etanol e açúcar a nível nacional. Goiás é incrível, né? É uma potência. E, ao mesmo tempo, ele explicando também a formação de um fundo de estabilização econômica, de um fundo de investimento privado, com crédito de empresários que está na Secretaria da Fazenda e que pode retornar para financiar essas atividades econômicas e que o Estado está preparando. Então, a gente, de posse dessas informações, aciona os nossos associados, leva para eles essas informações para que eles possam buscar essas soluções e tocar os seus negócios, que não é fácil. Presidente, eu estava escutando um ex-ministro da Agricultura e ele tocou no artigo num ponto fundamental. Ele falou, me parece que não há nenhuma atividade humana, ou pelo menos econômica no Brasil, que não esteja excessivamente regulamentada e excessivamente tributada. Ou seja, ser empresário no Brasil não é fácil, Fernando. Em qualquer área, em qualquer ramo e em qualquer tamanho. O desafio do pequeno, médio, grande, e o Fórum lida com isso com muita grandeza. Lá não tem só o grande industrial, o grande produtor rural, um grande comerciário, um grande prestador de serviço. Lá são empresários.
do campo, da cidade, e que são respeitados e tratados por essas 8 entidades de uma forma incrível. E ali se catalisa essas demandas, as soluções, e é distribuído para os seus associados esses ganhos. Vamos falar da MAG Seguros? Fernanda, a MAG é uma empresa de seguros, uma das maiores do mundo, e ela se especializou em seguros de vida. Logicamente, você tem que ter uma preocupação com seguro patrimonial, seguro de veículo, mas muitas das vezes você esquece de algo que é fundamental, sobretudo diante dos imprevistos da vida. E o seguro de vida que a MAG traz também tem a modalidade de seguro coletivo. Então você, empresário que tem seu corpo de trabalhadores, para você dar uma proteção para você, para a sua empresa, você pode fazer uma contratação coletiva. O bacana é que o valor fica bem em conta para você dar uma segurança ampla para o seu estabelecimento. Márcio, como é que eu conheço a MAG? É só procurar uma das nossas ações comerciais, você vai ter toda assistência, toda assessoria. Fernanda, o Arthur está falando aqui com muita propriedade que muitas das vezes as pautas que surgem dentro do fórum empresarial, elas são solicitadas até pelas instituições governamentais. Citar um caso aqui, eu sou fã dele, está fazendo um trabalho revolucionário dentro da Codego, e uma das marcas que ele tem adotado é o diálogo, né? E ele veio aqui nos visitar com o Francisco Júnior, inclusive um abraço a ele, um cara extremamente competente, e ele nos trouxe algumas pautas de inserção no setor produtivo. E no bate-papo, falou, vamos levar para o fórum empresarial. E aí, eu estou participando, eu sei o que aconteceu, mas eu queria que o Arthur nos relatasse esse exemplo, né? Muito como que foi essa parceria com a Codego? Excelente exemplo. Presidente Márcio, na reunião de fevereiro, Fernando, nós temos 11 reuniões no ano. Janeiro é o mês de recesso do fórum. Mas o fórum não para. Todo dia nós temos um grupo ali, e são bastante eventos, ativo. e é muito ativo. E a conexão com os governos, com outras entidades, é o tempo todo. E jogam assuntos dentro do fórum, e eu contribuo com essa, fazendo a relacionamento e dando consequência para as demandas, ajudando nessa perspectiva. Mas, em especial, nessa reunião de fevereiro, o presidente Márcio trouxe essa pauta, que é a política de investimentos da Codego, que o presidente Francisco Júnior manifestou interesse em apresentar. Bom, resumindo, ele propõe um grupo de trabalho entre as entidades empresariais, porque a ideia era se aproximar dos empresários o máximo possível, para que a política de assentamentos nas indústrias, dentro dos 26 distritos industriais, pudessem melhorar essa aproximação. Imediatamente o presidente Márcio já destacou 2 companheiros aqui de frente, o Maronese e o Daniel Guimarães, são membros desse grupo de trabalho, que já cumpriu a primeira etapa e está começando a segunda, presidente. E nós estamos ali desenvolvendo uma pauta incrível. E temos tido um feedback, e está em fase agora de fechamento do primeiro ciclo. Ontem nós tivemos mais uma reunião, e só para dar uma ideia rápida, já anunciado de forma ainda a ser consolidada pelo presidente da Codego, Francisco Júnior, que tem tido uma abertura com a equipe dele incrível, que é, por exemplo, a permissão de atividades não industriais dentro dos distritos. Quer dizer, podia, né? Não, imagina, a FACIEG vem e traz isso, ela tem a indústria dentro dela, junto com as outras entidades. Francisco Júnior também estava em interlocução com outras, mas através de um presidente do fórum a gente coloca a pauta e depois todos. Então nós temos membros da FAEG, da CIEG, da FIEG, o Marçal e o Marli, né, da ADIAL, participando desse grupo de trabalho. E nós fomos criando, junto com a Codego, uma série de sugestões. Por exemplo, um edital para aquisição de áreas de forma permanente, presidente. De repente não vai precisar estar lançando edital o tempo todo. Qualquer industrial ou empresário que chega em Goiás e que queira se instalar dentro, já está com o edital aberto permanentemente. Ele faz a proposta e a Codego já estuda, ao invés de ficar guardando um edital, um chamamento. Quer dizer, são coisas assim práticas que, do ponto de vista do empresário que está lá ou que está chegando, é um motivo de engrandecimento.
E vamos dizer, a cereja do bolo é a possibilidade que nós estamos trabalhando para reduzir prazos e valores para que os industriais já assentados possam desalienar suas áreas da própria companhia e poder usá-las como garantia. Então, o valor a ser adquirido deve se reduzir bastante. Essa é uma notícia muito boa. O presidente Francisco Júnior está fazendo um trabalho. É fundamental que esse relacionamento que a gente tem do ponto de vista empresário, governo, mantenha esse diálogo constantemente, para que vá se apurando, dando eficiência, dando eficácia, né? Não havendo a necessidade, a exigência, né, de serem indústrias ali dentro desses distritos, quais empresas, por exemplo, manifestaram intenção, interesse? Não, ainda não está implantada. Vai ser uma proposta, já estão com regulamento estruturado para ser avaliado pelos órgãos de controle do Estado. Abre-se a possibilidade para quê, por exemplo? Por exemplo, alguém que trabalha com fornecimento de insumos e que gostaria de ter esse insumo próximo de uma indústria, por exemplo, farmacêutica, que possa prover, ele possa estar instalado dentro de um distrito, por exemplo, DAIA, né, presidente? Nós temos ali o maior polo farmacêutico da América Latina, quer dizer, é incrível o trabalho. E nós temos, nesse diálogo com toda a equipe do governador Caiado, a gente tem feito um esforço concentrado nessa perspectiva de manter Goiás e crescer a sua política, não só de desenvolvimento de uma forma geral, mas também a parte industrial, né? O setor de serviços hoje, Fernando, já representa 70% do valor adicionado bruto e do PIB goiano. É um setor de comércio e serviço é muito forte. A gente fala assim, mas e o agronegócio? É que o agronegócio é o agro mais a indústria do agro, mais o comércio do agro, então se confunde. E o setor industrial perdeu muito espaço a nível mundial. Na verdade, concentrou-se muito na Ásia. Só que Goiás, com as suas políticas de investimento, de incentivos, conseguimos chegar no 7º parque industrial do país. Isso não é banal, porque a indústria traz junto com ela toda uma cadeia. Porque quando a gente não fala mais hoje quase que setor do agro, indústria, comércio, nós falamos de cadeia produtiva em projetos com esse nível de adensamento. Então, essas indústrias, a pedido, inclusive, essas empresas de comércio e serviço, a pedido, e com a anuência dos próprios industriais dos distritos, poderão convidar, junto com a Codego, recepcionar empresas na área de comércio. Até em termos de logística, centros é muito bom, de distribuição, né? Logística, exatamente, Fernando. Muito logística, por exemplo. Vamos prestigiar a Solute? Vamos, a Solute é uma grande parceira do sistema da rede de estações comerciais e a gente sempre bate na tecla, Fernanda, que nem todos dão a devida importância sobre a seriedade que é fazer um certificado digital. Nós sempre trazemos o exemplo do dar o cheque em branco. Na época o cheque era muito utilizado, você usava a expressão para dizer que você não ia dar o seu cheque para qualquer um diante dos riscos, né? Sobretudo em branco, né? Que a pessoa podia preencher dentro de valores que não foi o combinado. Hoje, quando você faz certificado digital em local que você não tem a firmeza, a segurança, você está dando cheque em branco. Você está dando a possibilidade de terceiros terem acesso ao certificado digital. O certificado digital é uma assinatura que pode ser utilizada inclusive para transferir imóveis. Olha o risco que você está correndo. Então, não dê bobeira, você tem que fazer certificado digital onde tem credibilidade, você sabe a referência, a origem, e as nossas associações comerciais trabalham em parceria com a Solute. A Solute é uma empresa goiana, é a maior do Brasil em certificação digital. Márcio, onde é que eu acho a Solute? É só procurar a associação comercial. Então, se o certificado digital venceu, você precisa fazer vai na associação comercial, que lá você vai ter todo o respaldo, e fora o fato, você vai pagar um valor menor que o mercado costuma praticar. Arthur, você, não só pelo fórum, que você já tem depois nós vamos, obviamente, explorar um pouco o seu currículo, que é muito amplo, muito vasto, muito conhecimento de diversos aspectos dentro da gestão empresarial. O que você enxerga hoje como o grande gargalo da economia goiana a médio e longo prazo? Muitos falam, e eu concordo,
que vai ser um desafio essa reforma tributária. Certo. Mas eu estou enxergando um outro monstrinho que está ali quietinho, mas que vai causar também um estrago muito grande, que se chama energia. Né? Eu falo até pela minha região, lá no norte goiano, nós observamos que muitos investimentos são travados porque não tem estrutura energética para suprir aquele investimento que está sendo colocado. Mas essa é a minha visão, né? Eu quero a sua visão como uma pessoa que tem a oportunidade de dialogar com todo mundo, o agro, a indústria. O que são os maiores desafios da economia goiana para os próximos anos? Presidente, você tocou em 2 pontos fundamentais. Só para compartilhar aqui a discussão que vocês vêm liderando aí em nível de Estado, essa preocupação em que nós perderemos os incentivos fiscais até 2032, e o Fórum, extremamente preocupado com isso, vem buscando janelas e de oportunidades e soluções para esse tipo de coisa. Porque imagina, nós estamos a 1.000 quilômetros dos portos. Goiás foi buscar agregar valor à sua produção, exatamente para, ao invés de transportar o boi em pé, vamos vender um corte de carne bovina estruturado, industrializado, e assim fizemos com aves, com suínos e com outros segmentos. Goiás tem indústria automobilística, isso não é banal, nós estamos no meio do Brasil, porque na verdade toda a indústria, todo o processo, nós temos praticamente 70%, 80% da economia ali num raio de 200 quilômetros do litoral, por exemplo. Então, o desafio de Goiás é esse. E o aspecto tributário, ele é fundamental. E essas são as soluções que a gente tem buscado junto com a equipe do governador Caiado, que tem sido extremamente ágil e aberta para a criação dessas soluções. Por exemplo, nesses fundos que foram apresentados, a possibilidade do empresário ter acesso a um dinheiro, a um crédito, com um juro menor do que o está no mercado, um Selic de 15%. Ontem foi o lançamento do Plano Safra, o produtor rural, em média, saiu de 12% para 14% o juro. A atividade rural não paga isso, não tem sentido esse tipo de... Enfim, é um desafio enorme. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto que tem trazido para nós essa discussão muito forte, e energia é o outro gargalo. Nós temos aí um déficit hoje de 2,5 gigawatts de energia a ser não produzida, mas distribuída, que o nosso projeto é esse, que nós precisamos trazer soluções para... O Goiás gera e tem energia suficiente, só não consegue chegar na ponta pela infraestrutura de rede de distribuição. Né? Exatamente. E, junto com o Estado, está sendo proposto um trabalho, o Fórum vem participando efetivamente disso, para que os recursos desses fundos que nós estamos criando, inclusive internamente, possam ser destinados para esses segmentos ligados à infraestrutura. Já tivemos a exemplo do Fundeinfra, né, que é um recurso exclusivo para as estradas, as rodovias estaduais, e que está em andamento as formas de contratação, enfim, e a gente tem participado. Nós fazemos parte, o Fórum tem 3 representantes no Conselho de Gestão do Fundo, então esse é um assunto que constantemente, e as entidades têm suas comissões internas que tratam desses assuntos também. Então, nós estamos buscando uma forma de que o produtor possa, e inclusive os municípios, buscar a possibilidade de recursos viáveis para a construção dessas unidades de como nós chamamos, as centrais ali de distribuição de energia lá no interior, para que a gente possa sair dessa dificuldade. Hoje nós estamos sem energia para a indústria, para comércio, para o agro. O agro tem crescido de uma forma impressionante. Porangatu está vendo, o presidente está lá dentro desse contexto do norte do Vale do Araguaia de Goiás, inclusive com irrigação, Fernando. É verdade. E isso consome energia. A armazenagem, que é um déficit, presidente, também ligado à infraestrutura, armazéns.
Quer dizer, Goiás está com menos de 50% da capacidade de armazenar a sua safra. A gente Isso tem é um problema, risco enorme. Né? Então, de armazenamento, a gente tem problema de energia e a gente vai ter que encarar aí as consequências da reforma tributária. Exatamente. Como é que a gente vai suprir isso, substituir esses incentivos e que, de maneira que Goiás permaneça atrativo? Já se consegue pensar em maneiras para isso? Exatamente assim. Quer dizer, criando soluções internas. Por exemplo, a melhor tem forma... muito tempo, né? Quando a gente pensa Não, assim, é ali, é amanhã. É. Nós temos alguns atrativos que poucos lugares têm. Apesar localização? Uma localização muito estratégica a nível logística, a nível nacional e até mundial, mas dentro do Brasil, Goiás está muito bem localizado nesse sentido, tanto é que nós temos Anápolis, Aparecida, junto com Uberlândia aqui no Centro-Oeste e Minas, como locais de distribuição de produtos a nível nacional. Por quê? Porque nós estamos no centro do país. Aqui nós mandamos e recepcionamos produtos. Outra grande vantagem é a nossa capacidade de gerar produtos de forma sustentável e matéria-primas com muito boa qualidade. Goiás tem 7.200.000 habitantes e nós produzimos em alguns setores para muitos milhões. Quando eu passei pela Agrodefesa, presidente, eu fiz um cálculo uma vez sobre o que nós produzimos de alimento, daria para alimentar quantos brasileiros. Goiás sozinho alimenta 130 milhões de brasileiros o ano inteiro. Só Goiás, a nossa produção. Imagina esse valor agregado, Fernanda e presidente. Essas são as formas, a gente dando valor a isso e trazendo as empresas cada vez mais para agregar valor mais a essa produção. Agregar valor a um setor sucroenergético, agregar valor e criar condições de atratividade para poder recepcionar outras indústrias. E para isso nós precisamos ser altamente eficientes. Imagina, o governador agora no último ano e nesse, cria uma lei de liberdade econômica. Isso é fundamental. É o Estado que tem mais de 1.000 atividades desregulamentadas para você abrir e fechar empresa, criar condições de acesso a crédito, de licenciamento rápido em várias áreas. Isso é um ponto de atratividade incrível. Eu vou para Goiás, lá eu consigo me movimentar. Tem um Estado que me acolhe, eu tenho entidades que me recepcionam e eu tenho espaço, tenho gente capacitando pessoas, outra forma fundamental. Oferecer para essas empresas uma mão de obra qualificada. Então, são estratégias que o Fórum vem discutindo. Entrar nessa perspectiva que nós sabemos hoje que o mundo inteiro exige da sustentabilidade, da governança, da questão social dentro das empresas e oferecendo mecanismos para que isso gere valor para as empresas. Vender isso é a questão, isso não é custo. Isso não pode ser custo. Uma agenda ESG tem que ser... Se eu tenho um relatório de sustentabilidade no final do ano, apresento para o mercado, uma agência de crédito falou, essa empresa me interessa. Ela tem uma preocupação social, ela tem uma preocupação com o meio ambiente, ela tem um bom modelo de gestão, de governança, é apoiado por entidades que se preocupam com isso. Esse lugar é diferente. Então, é criar em Goiás, por exemplo, outro do governador aí que foi um acerto incrível, um centro de tecnologia baseado em inteligência artificial. Esse é um assunto que o nosso secretário Adriano da Rocha Lima tocou na reunião dentro do fórum e que nos enche de orgulho. O CEIA, né? O CEIA está aí como um centro de excelência com pesquisadores da universidade e de empresas, startups, colocando Goiás num holofote mundial. Uma área que é fundamental e essa inteligência artificial imediatamente vem para dentro das empresas, Fernanda, trazendo competência, agilidade, reduzindo custos. Quer dizer, nós estamos falando de tecnologia, inovação, infraestrutura, de gente preparada. Quer dizer, esse é o modelo que Goiás está seguindo e que nós precisamos acelerar cada vez mais. E o fórum, como ele consegue catalisar todas essas iniciativas, é um ambiente muito bom de interação, de negociação.
Então, nós somos muito otimistas como a gente sair na frente até 2032 e mostrar para o Brasil, falar assim, olha, venham para Goiás, aqui é um bom lugar para se investir, para fazer negócio e mais, com muita segurança, viver e tocar a sua vida bem. E lugar mais, agradável. E mais, aqui tem um Vila Nova. Tem o Vila Nova. A FIC Goiás vem aí, Márcio. Muito bom. Vem a FIC Goiás, que é a Feira da Indústria, do Comércio, do Cooperativismo. Vai ser um mega evento. Juntou 6 instituições que tem toda uma musculatura institucional, uma experiência, uma vivência. E vai ser de mamana caducando. Vai pegar a indústria, o comércio, cooperativa. Perfeito. É a reunião da FACIEG, FIEG, FEComércio, OCB, o Fórum Goiano de Habitação e SEBRAE. Vai acontecer aqui em Goiânia, no Centro de Convenções, de 29 de outubro até o dia 1º de novembro. Márcio, como é que eu faço? Procuro nossas associações comerciais, porque inclusive nós temos estandes para disponibilizar para os nossos associados, né? E dentro de valores bem interessantes. Traga sua marca, porque esse evento você não pode perder. Chefe, você teve uma experiência já com repartição pública. Sim, já trabalhei. Né? E eu queria que você contasse qual é essa experiência. E você já teve dos dois lados da moeda, Já. né? No poder público quanto iniciativa privada. O que é o mais positivo e o mais desafiador de cada lado? Olha, eu diria que no final das contas tudo é desafiador e eu sempre coloco um aspecto, presidente, que a experiência de passar pelo Estado, pelo governo, seja municipal, já fui secretário municipal em Mineiros, nos idos dos anos 90, lá no interior de Goiás. Mas você foi secretário menino aí. Jovem. Aquelas perguntas indiscretas que não pode faltar. Quantos anos você tinha? Eu tinha lá meus 30 e tantos anos, já era mais maduro. Acabou que é raçudo desde novo, hein, Fernando? Bom, né? E aí a outra experiência foi na Secretaria de Agricultura, né? Em 99 até 2004 eu passei por lá. Foi secretário de Agricultura? Eu fui do gabinete, chefia de gabinete de assessoria técnica. E substituí interinamente algumas vezes o secretário. Foi uma experiência riquíssima. Passou pela Agrodefesa também? Passei pela Agrodefesa. Fomos presidente lá entre 2015 e 2017. Eu diria que do ponto de vista, eu sou de mercado, eu gosto da vida empresarial, mas a experiência no Estado é muito interessante. Todo empresário que tiver a oportunidade de passar por isso, eu imagino, seja no legislativo, seja no executivo, vale a pena, porque são aspectos, nós temos aspectos muito diferentes. O meio empresarial ele é mais ágil, ele é mais pragmático e tem condições de gestão mais fáceis, porque o poder de decisão é mais rápido, você está ali com a sua empresa e toma decisões. Nas entidades, diminui um pouco a velocidade, porque, obviamente, ela é quase que uma intermediária entre a empresa e o Estado, né? E são as entidades de representação. E o Estado não. O Estado já é aquela coisa que tudo que você pode fazer está normatizado. Então, ali tudo tem prazo, tem que submeter, tem orçamentos definidos, apesar do mundo empresarial também, mas são processos mais lentos, mas que dá para se fazer trabalhos incríveis. E o Estado, ele tem procurado, a gente, por exemplo, como Goiás, eu não diria a mesma velocidade do governo federal, mas de dar essa mesma agilidade e esse mesmo pragmatismo que o meio empresarial tem. Ou seja, precisamos, as missões que a gente tem feito e que o Fórum tem participado de forma efetiva. Nós tivemos Índia, tivemos China, tivemos recentemente Singapura, com participação dos presidentes e diretores das nossas entidades. E essa perspectiva, falou, olha, nós precisamos conhecer o que o mundo está fazendo de vanguarda, trazer isso para dentro do nosso Estado e oferecer nosso Estado como oportunidade para esse... E o Estado, a parte governamental fazendo a diplomacia, fazendo o apoio e o amparo para os empresários, e os empresários com a sua dinâmica fazendo as coisas acontecerem. Porque o Estado é isso, seja na Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereador, ou no Congresso Nacional, junto com os executivos, ali se estabelece toda a rede
de possibilidades, de como nós devemos fazer as coisas, as regulações, enfim. Mas o fazer acontecer está na mão das pessoas e das empresas, que é a geração de riqueza. Eu acho o empreendedorismo, eu tenho essa convicção. Por isso que essa paixão pelo empresariado, que é você pegar uma ideia, Fernanda, do nada, do zero, e transformar aquilo num negócio, e vira um meio de vida, de famílias, e acreditar. Né? E outra, pegar tudo que você tem, da sua energia, da sua família, investir naquilo. E colocar em risco num negócio que você está construindo. Não sabe o que vai ser lá na frente, mas é essa paixão de realização. O empreendedorismo é isso. E pagar essa carga tributária que a gente carrega. E ainda né? Enfrentar todas essas adversidades. Né? Então é admirável. Com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, a dinâmica econômica de Goiás cresce acima da média nacional, graças a esses empresários que nós temos. Você é empresário também? Eu sou consultor, eu sou um prestador de serviço e me agro, considero né? empresário. Não, eu faço a parte institucional, planejamento, fui consultor. Você é agrônomo. Mas sou agrônomo, Mas trabalhei mais com agro, obviamente, que é a minha área, mas tive essas experiências que dá, vamos dizer assim, expandindo essas experiências de como essas entidades funcionam. Eu tenho desde 93 eu participo. Aliás, em Mineiros, presidente, quando eu cheguei lá, eu transitava na ASIM, Associação Comercial e Industrial de Mineiros e Agropecuária, na Comiva, né? Nas associações de produtores de grãos que nós tivemos. Eu ajudei a estruturar e conduzir processos em todas essas entidades, inclusive na Associação Comercial, tenho muita saudade disso, trazendo o Sebrae para o interior, fazendo toda essa interlocução, né? E isso faz parte do nosso dia a dia, né? Mesmo como prestador de serviço, sempre junto com o empresário. Márcio, por que você recomenda a Equifax? Fernanda, não basta vender, tem que receber, senão fica incompleto. E quando você vai fazer análise de crédito do seu cliente, você tem que ter ferramentas modernas para que você consiga entender qual é o limite de crédito que você vai disponibilizar. E às vezes não é só olhar uma questão de uma restrição, é também ver o histórico do cliente, ver o seu potencial de pagamento, e você consegue fazer isso com segurança quando você usa o sistema Equifax, que também é conhecido como SCPC. Ele faz as consultas, ele vai direcionando, vai orientando a sua venda para você fazer ele com firmeza. Márcio, onde é que eu conheço o sistema SCPC, a Equifax? É só procurar nas associações comerciais que vai ter todo o suporte. Arthur, você deve escutar um chororô danado aí do segmento empresarial quanto à questão da mão de obra, né? De todos os setores, de todas as cidades. Eu, pela FACEC, estou tendo a oportunidade de andar muito, e não tem local que você vá que você não escute uma reclamação nesse sentido. Qual é a leitura que você faz do porquê de nós estarmos passando por esse momento de tanta aparente dificuldade de ter mão de obra? Bom, nós temos dados não muito alentadores desse sentido, presidente. Por exemplo, existe um instituto sueco que faz uma avaliação em um ranking de competitividade dos países em vários estratos, né? Seja de desempenho de governo, desempenho das empresas, em saúde econômica dos países, e, enfim, eles avaliam esse desempenho. E de 64 países mais desenvolvidos, na área de produtividade da mão de obra, nós estamos na posição número 62. Ou seja, o Brasil precisa melhorar muito na perspectiva da qualificação da mão de obra, apesar de todo o esforço que o nosso sistema S, universidade, educação de nível médio, fundamental, enfim, nós temos feito. Mas a velocidade também que o mercado exige de qualificação também cresce. Isso é muito nítido. E, obviamente, que nós tivemos alguns aspectos aprofundados, inclusive pela pandemia, que são auxílios emergenciais, juntamente com bolsas de proteção de renda, né, dessas famílias carentes, e que tem, de certa forma, trazido alguma competição com relação ao mercado. Ou seja, o Brasil hoje tem 215 milhões de pessoas. Nós temos hoje no país
em grandes números, 150 milhões, excluindo-se crianças e idosos, aptos a trabalho, pessoas saudáveis, e temos no mercado em torno de 100 milhões de pessoas, 110 milhões, nem todas com carteira, 45 milhões com carteira, e o restante ou trabalhando como pessoa jurídica ou não. Mas temos 45 milhões de pessoas dentro do Bolsa Família, por exemplo, que recebem religiosamente um auxílio e que muitas vezes essa pessoa, quando entra em dificuldade, apesar de a gente ter salário de desemprego, ter uma série de estratégias, e aqui não cabe a nós fazer juízo de mérito, porque tem muitas famílias, e no mundo inteiro ocorre, que precisam dessa renda mínima. Isso é óbvio. Agora, até que ponto nós não teríamos que ser mais incisivos na porta de saída, Fernando? Olha, essa família nós acolhemos no Bolsa Família e vamos prepará-los de uma forma estratégica, os filhos, os pais, para que eles ingressem no mercado de trabalho. E isso, dentro do Congresso, dentro das entidades, tem tido uma discussão enorme de como nós podemos, além disso, profissionalizá-los de uma forma que eles possam participar efetivamente e trazer valor para si, como renda, Claro. óbvio, para a família ter uma qualidade de vida boa e poder contribuir com o país de forma efetiva, né? Produzindo, gerando renda, produzindo produtos, serviços, enfim. Esse tem que ser essa é uma questão que está dentro de um contexto de que a gente ainda precisa ampliar o país em termos de diálogo de médio e longo prazo. E medidas de curto prazo. Nós estamos um pouco meio sem rumo. O empresariado tem feito um esforço que nem sempre tem repercussão em âmbito federal, por exemplo, de uma agenda comum. E o Brasil não se pode dar ao luxo de não ter agenda. O mundo todo hoje está... A gente vê as dificuldades geopolíticas, mas dentro do nosso país nós temos todas as condições de criar essas soluções de forma definitiva. Em Goiás, nós temos gargalos, nós temos enfrentado, presidente, aqui, com um parceiro, por exemplo, a Mairink, que é uma empresa de logística, procurando, por exemplo, condutores, né, para dirigir caminhões, e outras empresas de logística. Nós não conseguimos intermediar essa mão de obra e conseguir ali algumas dezenas de pessoas. Você tem as vagas, tem as pessoas, e não tem as pessoas fazendo. Muitas vezes falta mecanismos de encontrar aquele que é treinado, que é capacitado, com aquela vaga que está disponível. E esse é um aspecto que o Fórum, dentro do Sistema S e dentro das suas estratégias, por exemplo, nós temos talentos do campo na FAEG, temos talentos ADIAL, temos talentos em todas as federações, onde a gente procura aproximar a oferta dessas vagas com as pessoas que saíram dos treinamentos. E nós precisamos melhorar ainda mais essa intermediação. Mas o Estado precisa participar também efetivamente disso. Goiás tem feito um trabalho um pouco diferenciado. A gente está um pouquinho na frente dos outros, mas ainda é um desafio. Além do que, a gente tem enfrentado outras mudanças, como depois da pandemia se agravou bastante a questão da saúde mental, todo um cuidado com o trabalhador, e que vem trazendo para o empresário também desafios não tão simples. Esse cuidado? Existe essa preocupação? Existe essa preocupação já? Totalmente, existe. Sem dúvida. E tem sido feitos seminários, workshops, nas federações, nas entidades do fórum, para a gente poder entender qual é o funcionamento disso, quais são as pessoas que precisam, e existem programas e estímulo para isso, e políticas para a gente poder trazer e ajudar essas pessoas a sair, por exemplo, de um alcoolismo, de alguns transtornos. Porque é um desafio enorme, porque isso diminui a produtividade das pessoas. Isso, né, tem a ver com a questão social sem também, dúvida, né? Sem Eu dúvida. Me lembro de ouvir o seguinte, até de um cinegrafista que trabalhou comigo, né? A gente
abordando esse ponto. Por que que o brasileiro tem tanto problema, né, de depressão, tantos problemas emocionais? É o mundo todo, eu diria, Fernanda. Porque a gente ganha pouco, ele me respondeu. Sim, tá. A gente trabalha muito e a gente ganha pouco, a gente vive sobrecarregado. Então, isso é, de fato, um problema muito peculiar do brasileiro, né? Você está correndo entre 2, 3 empregos para dar conta de suprir as necessidades da sua casa, da sua família, e isso te sobrecarrega emocionalmente também. Então, tem que ser uma preocupação do empresário, sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. A questão da sobrecarga emocional dos trabalhadores. Nós temos uma sorte incrível de ter um nível empresarial muito consciente de todo esse papel. Porque ali nós temos pessoas dentro do nosso negócio trabalhando. E o desafio de captar pessoas com boa qualificação, com essa saúde mental, já é grande. Reter esses talentos também é grande. Esse é um outro grande desafio. Que eu vejo os empresários todos os dias oferecendo cursos, treinamento, assistência médica, planos, justamente para oferecer condições para que não deixe de ser uma forma de complementação de renda. Porque você está contribuindo com aquela pessoa e com a família. Se segura, né? Segurando esse mas quem esse leva talento, é quem paga mais, não adianta. Mas esse é um esforço diário, faz parte do dia a dia do empresariado, né? Seja de um pequeno pit dog na esquina, seja do maior industrial, tá sempre com esse desafio. Então, Brasil e Goiás está aí. Esse é um dos aspectos que pode nos colocar dentro de uma política de desenvolvimento, a gestão de pessoas, nos colocar num outro patamar. E a gente precisa reforçar esse trabalho e no fórum a gente está extremamente atento a isso, as entidades. É tempo de falar, dá tempo? Fernanda, a Tempo, ela é uma empresa que presta todo um assessoramento em planos de telefonia. E ela traz consigo várias vantagens. A primeira, quando você tiver algum questionamento, alguma dúvida sobre o valor que está sendo cobrado na sua conta telefônica, você não precisa ficar se humilhando naquelas centrais de atendimento. Se o atendimento é personalizado, é outro padrão. Eu falo isso porque eu sou cliente da Tempo há cerca de 6 anos. Segundo, você vai pagar um valor menor que o mercado costuma praticar. Economia para o seu bolso. E terceiro e não menos importante, você está ajudando a rede de estações comerciais a se estruturar, a se manter de pé para te representar, para fazer valer os seus direitos. Então não perca tempo, transfira suas linhas telefônicas para a Tempo. Márcio, como é que eu chego na Tempo? É só procurar as estações comerciais, você vai ter todo o suporte. Ô Arthur, uma pergunta padrão aqui nossa. Nós fazemos, na verdade, uma luta cultural. Nós tentamos mostrar para o empreendedor que está lá na ponta que estar dentro de uma associação comercial não é luxo, é autodefesa, é se fortalecer. E alguns falam, não, Márcio, é para empresa grande. Eu falo, gente, é o contrário. É justamente aqueles que estão começando é o que mais precisa de uma entidade para representar. Então, traga, por favor, a sua vivência, né, do porquê de estar dentro de uma associação comercial. Olha, não deveria nem ser uma escolha, viu, Márcio? Não tem como a gente... A maioria dos objetivos de uma empresa, do ponto de vista individual, já é cumprido pelos empresários, daquilo que ele pode fazer por si mesmo e com a sua equipe. E tem uma série de assuntos que extrapolam esse ambiente do negócio e da influência e prestígio que ele tem como pessoa. E que só é possível a solução desses problemas de natureza mais coletiva e mais forte se ele agregar com companheiros, se ele reunir com outros pares para poder... Porque é bem diferente. Falei, Márcio, governador, a nossa empresa tal gostaria de falar com o senhor e tal, ou o prefeito. Sim, mas qual é o assunto? É tal. Não, mas tem uma entidade e tal. Quer dizer, o sistema também já está organizado para... Se eu dou voz e valor às entidades como meio de interlocução para a solução de problemas de grande monta, o empresário, entendendo isso, imediatamente ele precisa se associar. Seja ele de qualquer segmento. Para você ter uma ideia, Fernando, nós tivemos agora um estudo da Secretaria de Economia sobre o que eles chamam de matriz insumo-produto, onde eles medem o valor adicionado bruto de cada atividade em Goiás. Nós temos mais de 1.000 atividades econômicas no estado.
mas em especial 67 segmentos. 67 segmentos que representam a grande maioria das atividades econômicas do Estado, em Goiás. E nós estamos falando de um fórum que representa mais do que essas 1.000 e essas 67 com 8 entidades. Por quê? Porque é assim, através dessa união, né, nós podemos ter as 76 associações comerciais dentro da FACIEG e a FACIEG falando, presidente Márcio, em nome de todos esses associados lá do interior, dos municípios, das suas associações, tendo um interlocutor que vai fazer os pleitos, vai responder às demandas e vai fortalecer esse vínculo com as autoridades e com os seus pares. Porque tem soluções que são internas também. É possível que a FACIEG busque uma parceria com a FIEG, ou com a FAEG, ou com a FEComércio, ou com a DIAL, e resolva problemas entre as entidades. Outras têm que ser com os governos. E essa força só passa a ter valor através de uma palavra mágica. Chama-se representatividade. É mais fácil ser ouvido. Muito mais fácil. Eu não estou falando com o meu amigo Márcio aqui, eu estou na frente do presidente de uma federação que representa milhares e milhares de empresários e 76 associações. Qual é o peso que o presidente Márcio tem aqui? É enorme. E quando ele agrega ainda no fórum, que leva o assunto e fala, eu preciso do apoio de vocês, e o fórum chancela ou leva esse assunto e compartilha. Eleva ainda mais o status da demanda da FACIEG, tendo o fórum, como é a palavra mágica que ele diz, dá musculatura para as nossas entidades. Agora imagina um empresário sozinho, onde ele pode chegar? Eu tenho uma estrada para melhorar, eu vou sozinho pedir. Não, eu vou com a minha associação comercial. Fala baixinho, sozinho, né? Vida, eu vou com a minha cooperativa, não é? Eu vou ali com os meus pares. E ali tem um presidente que me representa. E ele vai falar com o prefeito, vai falar com o governo, em nome desse grupo. Que bela defesa do então, associativismo, hein, associem-se. Vamos recortar. Essa é a nossa inteira, vida. É isso. Arthur, muito obrigada, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Que bom o nosso bate-papo. Abordamos aí diversos assuntos, esclarecemos bastante a atuação do fórum. Parabéns pelo trabalho desempenhado. Obrigado. E parabéns a vocês também. Incrível trabalho muito de obrigada. vocês de comunicação. Vamos nessa, Márcio? Bora, né? Então vamos. Até o próximo, pessoal. Que bom ter a companhia de vocês. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.